Verso 17, Mateus 4:17, diz assim a palavra do Senhor: daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa noite no culto de sabedoria, tá ótimo. Essa noite no culto de sabedoria, quero trabalhar essa mensagem com o tema Evangelho, o Evangelho. Eu peço a inspiração divina que Deus venha falar com você, venha iluminar o seu entendimento, a sua mente, e convido você desde já a compartilhar essa mensagem que será ministrada no coração das pessoas que estarão presentes nessa live. Que o Senhor Jesus, ele no começo do seu ministério, ele fez uma declaração, a mesma declaração que João Batista fez. João Batista falou sobre o Evangelho de uma forma direta e indireta, porque ele declarou dessa forma: arrependei-vos e crede, porque o Evangelho está próximo. Quando Jesus vem e se batiza nas águas batismais, o Espírito do Senhor desce sobre ele, ele começa o seu ministério e começa a ensinar sobre a ideia do Evangelho. Eu quero que você entenda que o Evangelho ele vem da palavra hebraica para Bessorá, do grego evangelion, boas novas, e nós encontramos três significados nesses termos. O primeiro é o anúncio da salvação. 2, significa a doutrina de Cristo. 3, a própria paixão de Cristo. Cristo, nosso ungido, Messias. Por isso ele é conhecido como aquele que é o nosso Salvador, pois a sua missão como Mashiach é trazer pessoas a Deus através do seu Evangelho. Então entenda que Christos quer dizer ungido, Mashiach. A Bíblia não é um livro comum religioso, como muitos pensam. Contém a comunicação do céu, a revelação do céu, a revelação do Criador, daquele que criou os céus e a terra. Isso talvez possa até confundir a sua mente, o seu entendimento, porque muitas pessoas fazem a associação, a religião a Deus, mas de fato é que não é assim que ocorre com o Criador, pois ele é Deus antes de existir a religião. Mas o filho Adão que se apartou da presença de Deus, e os filhos que nasceram após Adão que se apartaram da presença de Deus, criaram religiões para facilitar a comunicação com Deus e se com Deus, e isso acabou criando uma mentalidade sobre religião, religiosidade e sobre Deus. Deus, sendo assim de fato, entenda que ele não precisou criar uma religião, mas Deus criou um modelo de adoração, uma forma de servi-lo como seu Pai e seu Criador. A palavra Elohim, o que nós conhecemos pelos judeus, que é deuses, pastor Jaldeci Barbosa, é pequeno demais no sentido para aquilo que ele é. E o que ele é? Ele é Criador, é Moré. Chamamos de Deus tudo aquilo que espiritualizamos e aquilo que sentimos, bem como a espiritualidade, na verdade, com Deus é um relacionamento, e isso, o relacionamento com Deus está acima desse conceito, porque Deus ele é Pai e Criador, e como ele sendo Pai e Criador, nós oferecemos
a Deus holocausto, adoração, ofertas, como gratidão por herança genética ou por genética adâmica, lembrando que ele, sem adoração, ele continua sendo Deus. Sem culto, ele continua sendo Deus. Sem um tabernáculo, ele ainda é a figura da pessoa do Criador Pai. E ele continua sem qualquer motivação minha e sua agora. Ele não precisa das nossas motivações para que possamos adorá-lo. Ele é Deus sem qualquer opinião, sem qualquer motivação, sem qualquer sentido ou significado que o homem possa expressar. Mais obediente que seja, mais fiel que seja, ele continua sendo Deus se o homem for infiel. Se o homem não adorar, se o homem não venerar, ele não perde o sentido de ser chamado nosso Pai, o nosso Criador. Então, de fato, é que eu preciso transformar. Então, por que eu preciso transformar? Aquilo que é natural da minha existência, que faz parte da minha natureza, da minha essência divinos. Eu sou imagem e semelhança de Deus, eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho o Ruach HaKodesh, fôlego de vida, sobre a minha alma e o meu psique, e o meu corpo trabalha dessa forma tão maravilhosa. Mas, sim, no sentido original da imagem e semelhança de Deus, eu não preciso me religar, mas voltar ao estado em que eu era filho e eu perdi esse estado, porque quem adora a Deus é um servo de Deus. Mas quando você reconhece a paternidade, então você não precisa venerá-lo nesse sentido somente como um ritual, um mero ritual de culto e adoração, mas tão somente voltar à comunicação e o relacionamento direto que nós tínhamos com Deus, porque era assim na virada do dia, e Deus na virada do dia falava com Adão, e Deus na virada do dia se comunicava com Adão. Então a Deus ia primeiro a Adão, era Deus que visitava Adão, era Deus que ia compartilhar do seu amor com Adão, porque ele é Pai. E nesse sentido nós perdemos o senso divinitas, o senso da divindade eterna, o senso desse Criador que tem um controle. Nos afastamos e estamos distantes cada vez mais. E se eu estou longe, se eu passo a ficar longe da casa do meu Pai, isso significa que agora eu perco o cuidado, eu perco a proteção de Deus, eu perco o amor de Deus. Mas Deus não deixa de ser Deus, Deus não deixa de ser Pai, Deus não deixa de ser Criador. Então, se eu me afasto da presença de Deus, todo problema agora é meu. Vocês entenderam isso? Porque fui eu que me afastei da presença de Deus, fui eu que estive longe do lugar original da presença de Deus. Então entenda, se eu estou longe, eu torno desprovido e desprotegido, estou descuidado. Isso significa que eu vou criar hábitos, absorvendo todo tipo de culturas e religiões. Entenda isso, que é muito claro. Quando eu me afasto de Deus, eu passo a absorver todo o conhecimento possível sobre a vida, sobre a existência, sobre a religião, sobre o homem, sobre o Deus, sobre o ente, o ser. Dentro da ciência, nós temos a contemplação do ser, do belo, do ente. É percebermos e descobrirmos as coisas por aquilo que eu observo. Quando o homem se afastou de Deus, ele ficou longe de Deus, ele parou de observá-lo, ele parou de analisá-lo. E a ciência só diz que alguma coisa existe se eu passo a observar, se eu passo a tocar como uma matéria. E de fato nós, quando nos afastamos,
nós observamos e absorvemos, e esse relacionamento se torna distante. Então eu passo a estar no meio, Yuri. Eu passo a participar desse meio, me envolvendo com toda a influência que o meio ele pode me influenciar. E alguém ou alguma pessoa faz uma declaração distinta, que nós somos produto do meio. E eu quero ressignificar essa palavra. O produto do meio só nos influencia, mas nós somos produto do início da humanidade, da origem do Kadosh, de Deus. Nós somos produto de uma influência divina, em que Ele nos ama como Pai. E essa origem começa na existência, na vida. Então o produto do meio só é uma terminologia para identificar se estou no meio, eu faço parte do meio. Isso chama-se se socializar. Porque o homem então busca ser um ser social, porque ele busca se inserir em todos os eventos, bem como ele precisa praticar o que as pessoas passam a praticar. Eles querem se vestir o que as pessoas se vestem. Eles querem ter uma forma de associação com as pessoas, para ele se sentir inserido naquele meio social. Se ele tem uma característica daquela pessoa, ele passa a se sentir bem, mas dentro do homem ele está com um vazio eterno. O homem está com um buraco tão grande na sua mentalidade. Ele vai buscar em si, ou ele vai buscar no meio de alguma forma, ou de qualquer forma, pastor Jaldeci, um lugar onde ele possa dizer: eu preciso me destacar no meio que eu estou vivendo, eu preciso ser visto, eu preciso ser lembrado, eu preciso ser identificado dentro desse meio. Então ele passa a lutar uma guerra interior, uma batalha travada. Pode ver, isso acontece no seu trabalho. Você quer ser inserido como o melhor vendedor, isso passa na sua faculdade. Você quer ser inserido como o melhor aluno, ou você quer participar das reuniões, das matérias e dizer: olha, me convida, eu quero fazer parte, eu quero fazer parte desse projeto, eu quero fazer parte desse TCC, porque o vazio da sua psique, da sua alma ainda está necessitada dessa inserção no meio que você vive. Isso é uma guerra que precisa de algo para se firmar, ou para se autoafirmar. Então entenda que é uma guerra frenética psicológica, intrínseca, para se encontrar ao estado original. Então é necessário fazer uma hard reset, é pegar o celular e resetar, para voltar à forma original, se esvaziar de toda a contemplação mundana, se esvaziar de toda a contemplação gnóstica ou conhecimento que tenha saturado a sua mente. Isso fez com que você se afastasse de Deus. É uma construção, é um mecanismo tão mundano, tão vazio, que fez a pessoa que você é. Você age dessa forma porque você foi construída dentro de uma sociedade vazia que se apartou de Deus. Em meio a tudo isso, Deus quer gerar um começo na sua vida. Deus quer gerar uma nova vida. E na vida que você está lutando, você quer existir entre os milhões e milhões. Você quer passar a existir, quer passar a ser reconhecido, e não entende por quê. Você não sabe por que você quer ser reconhecido, você não sabe por que você quer chegar no topo. A sociedade vai te incutir isso, mas ela não vai te explicar, porque é o vazio de Deus, porque é o vazio da sociedade. Então, quando nós entendemos algo sobre a vida tão maravilhosa, é que na nossa existência, quando passamos a existir, pastor Jaldeci, isso aqui é muito profundo, entre milhares de espermatozoides, nós conseguimos romper o óvulo fecundador,
e nós passamos a existir. E agora eu estou aqui dentro de milhares que morreram e sucumbiram dentro do ventre materno da minha mãe. E agora eu estou aqui como um ser que pensa, que existe e que está inserido no meio de uma sociedade agora. E o que se trata então o Evangelho? Será um simples culto religioso? Não. Não se trata de ofertas, não se trata de ordenanças, é muito mais do que ordenança. Ordenança faz parte, oferta faz parte. Não se trata de um dízimo, dízimo faz parte. Não se trata também de uma troca de benefícios. Evangelho não é uma troca de dizer: eu vou para a tua casa e você me abençoa, eu vou te adorar e você me abençoa. Isso está longe de ser o Evangelho. Eu te louvo e você me abençoa. Isso de fato perdeu o verdadeiro sentido daquilo que se chama Evangelho. O que é o Evangelho? Que é a mensagem cristocêntrica. O que se trata o Messias se manifestar como aquele que traz palavra, boas novas. Não se pode entender o Evangelho dessa forma de troca. Não se pode compreender o Evangelho dessa forma de barganha moral ou espiritual, ou do benefício. O Evangelho não pode ser desta forma, daquilo que Deus realizou durante todos esses anos na história, se manifestando como Deus que está presente na história, como Deus que levantou povos, tribos, nações, em que Deus operou milagres e maravilhas, onde novamente o poder de Deus, como Pai, Ele quer se apresentar para mim e para você. E a única forma dele fazer isso é se manifestando no meio do seu povo. Infelizmente, eu vou dizer uma verdade aqui espiritual. Ele se manifestou no tabernáculo como Deus, mas ele queria se manifestar como Pai. No tabernáculo ele se manifesta como Deus, e como Deus, poucas pessoas têm coragem de entrar na presença dele, porque não consegue decifrar o oculto do mistério que ele é. Não consegue decifrar a essência da divindade, da sua divindade, e tem medo que as pessoas subam vocês em nosso lugar, Moisés, mas nós não, porque iremos morrer. Esse é o senso das pessoas que estão buscando Deus. Tem medo de adorar esse Deus, tem medo de o reverenciar. Então Deus, ele se apresenta como Pai, mas as pessoas não querem como Pai, e somente querem servir, e perdem todo o sentido do Pai Criador dos céus e da terra. Então ele arruma uma forma de se revelar mais uma vez. O tabernáculo não foi necessário, porque eles não entenderam. Então ele faz uma profecia: e da virgem nascerá um que será chamado o seu nome Emanuel. Veja que Deus, ele, dentro dessa palavra, ele está dizendo: Deus habita no meio de vocês. Agora vocês podem me reconhecer como Pai? Será que eu vou ter que me relacionar na natureza humana para vocês compreenderem como Pai? Porque qual é a nossa concepção de Pai? É aquele que gera um filho através de um relacionamento conjugal. José não pôde gerar em Maria Emanuel, mas Maria pôde gerar no seu ventre materno, através do Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, e fazer no ventre feminino aquilo que é divino, e o próprio Pai nascer no ventre divino. E ele agora, como uma aparência morfê, uma aparência humana que está mais associado ao entendimento do homem sobre pai, sobre mãe, sobre relacionamento familiar. Mas mesmo assim, de fato, ficou difícil para as pessoas compreenderem. Mataram o pai, expulsaram o pai, cuspiram no pai, humilharam o pai,
Será que era isso que Deus queria? Não, Ele se utilizou dessa forma para dizer que o meu relacionamento com vocês será agora materializado. Eu me materializo e vocês me adoram, e vocês me reconhecem na paternidade. Então entenda que eu quero te levar agora ao mundo espiritual, para que você tenha um possível acesso ao reino do Pai, por meio de uma mensagem poderosa em que Cristo trouxe ao mundo, apesar que abalou toda a estrutura filosófica daquela época, toda a teologia daquela época, todo o conhecimento teórico daquela época, e que esse reino ficou marcado na história como antes e depois dele. Essa é a mensagem do Evangelho, é o nascimento do Pai se formando como filho. Talvez assim as pessoas passam a entender sobre a paternidade eterna, e assim vocês possam entender que Deus está muito além de um sentimento religioso, em que você numa busca frenética vai buscar outro Deus. Não precisa. E Ele disse: não terás outros deuses diante de mim. Através do homem que tinha em sua boca essa mensagem, reino. Isso foi inusitado. A sua transmissão, pois, declarou que poderia trazer Deus até as pessoas. Isso aqui é bem comum, né, meu amor? Trazer Deus até as pessoas, manifestar Deus. As pessoas param: que mensagem é essa? Como pode um homem trazer Deus no meio das pessoas? Essa transmissão fez com que as pessoas pudessem entender esse estabelecimento no corações dos homens. Deus, Ele quer se estabelecer nos nossos corações através de Jesus. O Evangelho não precisa de estar de acordo com os métodos sociais e mundanos, pois ele não se torna verdade por ser comentado de uma forma poderosa ou eloquente, mas sim porque está escrito: veio a mim a palavra do Senhor. Aleluia. Então entenda que Jesus, ele declara que se alguém deseja seguir após mim, tome a sua cruz e me acompanhe, negue-se a si mesmo, porque quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder sua vida por amor de mim encontrará a verdadeira vida. Então entenda que talvez isso possa parecer simples, simplório, corriqueiro. Todavia, já imaginamos alguém chegar na igreja, subir no púlpito e falar: eu entendi o Evangelho? O mínimo que se pode pensar é que a pessoa pode discursar sobre o Evangelho, discursar sobre a nova fé, e com pouco tempo de conversão. Aí eu faço uma pergunta agora: será que entendemos de fato o que é o Evangelho? Será que um novo convertido entendeu o que é o Evangelho? Será que o pastor, o pregador entendeu o que é o Evangelho? O Evangelho é muito mais do que uma mensagem eloquente. O Evangelho é muito mais do que uma mensagem poderosa. O Evangelho é trazer Deus para as pessoas. É esse entendimento que as pessoas precisam suscitar, que Deus está acima de todas as coisas. Então entenda que a gente passa a conhecer o Evangelho quando nós passamos a caminhar com Cristo. Cristo, ele revela o Evangelho. Então essa doutrina do Evangelho é através da doutrina de Cristo. É que ele manda nós nos arrependermos, é que ele manda nós nos esvaziarmos, é que ele manda nós acompanharmos toda a sua vontade para contemplarmos a Deus. Somente eu fazer parte de uma membresia, isso não significa que eu entendo o Evangelho. Se eu faço parte de uma igreja, isso não significa que eu compreendi o Evangelho. Pregar não significa que eu compreendi o Evangelho. Falar de Deus
não significa que eu compreendi os evangelhos. Os líderes, por sua vez, eles podem estar dizendo: eu estou ensinando o evangelho, será que eu estou ensinando de forma correta? Os líderes deviam parar e se perguntar: será que de fato eu estou ensinando a palavra poderosa? A verdade é que estamos falando de um assunto muito profundo, entretanto pouco explorado no meio cristão. Quando olhamos para a Bíblia como uma coletânea de livros, provavelmente ainda que involuntário iremos separar tudo e tirar as conexões que existem por força maior. Olhando como um livro unitário, vamos olhar para ele e iremos manter as ideias, entender os textos e principalmente ver o real propósito do livro, isto é, de Gênesis ao livro de Apocalipse. Nós temos a centralidade do Evangelho, mesmo que não percebamos em Gênesis, mas nós temos a mensagem de Deus trazendo o Evangelho. No livro de Êxodo temos a mensagem do Evangelho trazendo o Evangelho. No livro de Levítico temos a mensagem do Evangelho. No livro de Números temos a mensagem do Evangelho. No livro de Deuteronômio temos a mensagem do Evangelho. No livro de Josué temos a mensagem. Juízes temos a mensagem do Evangelho. De Ruth temos a mensagem. De Esther temos a mensagem. De Crônicas temos a mensagem do Evangelho. De Reis, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, nós temos a mensagem do Evangelho. Então, por que torna-se difícil compreender isso? Porque parece tão distante o que pregamos e o que está escrito. Porque temos que ressignificar a Bíblia. Porque alguém diz que temos que reinterpretá-la novamente. Porque temos que atualizar a Bíblia. A não ser quando ela for um programa no celular, aí sim, um programa precisa ser atualizado. Mas a Bíblia, ela cada dia se renova com a mensagem do Evangelho. Então, de fato, entenda que o Evangelho parece ser simples, é muito mais do que você imagina. Será apenas uma mensagem ou somente uma novidade neotestamentária do Novo Testamento? Todavia, lembre-se que a intenção não é trazer uma novidade, e sim explicar aquilo que poucos conseguiram entender, pois o Evangelho é tão novo quanto amanhã e a criação do mundo. Então entenda isso, que é novo como o amanhã. Se o amanhã amanhecer o sol, saiba que o Evangelho está mais novo. E o Evangelho já está atualizando se vai haver chuva ou se vai haver calor. A meteorologia vai determinar por circunstâncias, talvez, mas o Evangelho vai determinar o futuro, que diz: assim diz o Senhor. E nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Isso é Evangelho. Nos últimos dias trarei juízo sobre a face da terra. Isso é Evangelho. Cumprimento do Apocalipse em declarar-se que Cristo, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem um livro selado, é o livro que nós estamos estudando agora, capítulo 5, em que uma dispensação chamada a Grande Tribulação há de marcar a história como um período tribulacional, em que as pessoas correrão e se desesperarão, mas a mensagem já foi pregada do Evangelho. As pessoas só vão viver o caos que começou a acontecer, princípio das dores, guerra das nações, entre as nações e tantos outros fatos que já estão ocorrendo, mas ainda não é a tribulação, e isso faz parte do Evangelho. Então você vai me perguntar: pastor, o que de fato é o Evangelho? O Evangelho chama-se Jesus. Jesus é o Evangelho. Yeshua é o Evangelho.
Existem no Novo Testamento 4 livros que narram e tratam desse fato sobre a pessoa do Evangelho. Então o Evangelho não é uma coisa, o Evangelho é uma pessoa. Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que 3 eles fazem comparações entre si, chamados de livros sinóticos. Mas João trata esse Evangelho como o Evangelho do Filho de Deus, como o verdadeiro Filho de Deus. Pois entenda que esse mistério do Evangelho está sendo pregado agora nesse momento, para você ter uma compreensão do que é religião, do que é adoração. Está muito além de tudo aquilo que nós aprendemos. O Evangelho é o sentido de Deus sobre a face da terra. Glória a Deus, aleluia. Se é de fato isso, então eu tenho que começar a reaprender sobre o Deus que eu adoro, sobre o Pai que eu sirvo, ou sobre a distância que eu estou de Deus. Eu estou longe dessa realidade quando me afasto desse entendimento paterno. Pai, pequei contra o céu e também contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. É uma breve um relato que mostra a verdadeira mensagem do Evangelho. É que o filho está longe do pai e vai comer as comidas que o mundo oferece, vai habitar no meio do mundo, mas ele sente saudade, porque na casa do pai dele tem pão. Na oração de Jesus ele faz Avinu Sheba Shammai, ele fala Pai, Pai nosso. O filho pródigo fala Pai, pequei contra ti. Quando nós orarmos, diga Pai nosso que estás no céu. Ele simplesmente está dizendo que nós devemos, muito além de servi-lo como Deus, é entendermos que Ele é o nosso Pai. Aleluia. Ele é além de Deus, Ele é Criador. Então volte ao estado original. Para encerrar o que eu estou falando aqui, eu quero que você entenda essa parábola que eu vou citar para você agora. Você está me vendo por trás dessa tela do Facebook agora, do YouTube agora, dessa câmera. Eu não estou na sua casa presente, mas eu estou usando o equipamento que me fornece a capacidade de me comunicar com você na cidade que você está, no país que você está e no lugar que você está. Eu não estou aí dentro materializado, mas eu estou aqui agora materializado. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Isso faz com que eu não esteja aí na sua casa agora? Só porque eu não estou materializado? Não, porque de fato eu estou aparecendo para você como se estivesse agora na sua casa. Se eu me esconder atrás da parede da minha casa, e se eu gritar Naila, Yuri, já desci, vocês podem não me ver, mas vocês sabem que eu estou na casa. Eu estou de trás da parede da minha casa, e vocês só conseguem entender porque eu falei. Então entenda que Deus ele está por detrás da cortina da eternidade agora, nesse exato momento. E como diz a sua palavra, através da sua palavra ele ecoa a sua voz. Muitos agora vão tentar entender, e muitos vão conhecer que de fato Deus está ali, independente das pessoas verem Deus. A sua palavra está aqui como a sua voz, seu Espírito está aqui como sua voz. Vamos agora ouvir e parar a ouvir a voz de Deus, mesmo que eu não esteja vendo Ele, mas Ele está por trás da eternidade,
da metafísica e da matéria, das dimensões eternas, universais, nebulosas, galáxias, por trás de toda essa cortina, como Criador de todo o princípio da existência. E mesmo o que eu não vejo, Ele não vai deixar de ser Pai. Então entenda isso. Esse é o Deus que você adora, chamado de Pai da eternidade. Então compartilhe essa mensagem e não deixe de se inscrever no nosso canal. Eu espero que Deus fale poderosamente em seu coração através dessa mensagem. Deixe seu pedido de oração, deixe o seu pedido de gratidão. Se possível agora, dobre os seus joelhos e diga: Pai, eu preciso de ti. Que Deus te abençoe e possa visitar a sua casa hoje. Muito obrigado. Fica com Deus, em nome de Jesus.